E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo a aula. Dando continuidade ao módulo aí de regra de 3, a gente vai partir agora para a regra de 3 composta, certo? Então, como citado aí na aula de regra de 3 simples, a regra de 3 ela é uma relação de proporção entre grandezas, tá? Diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando se trata da regra de 3 composta aí, a gente vai relacionar 3 ou mais grandezas, tá certo? Eu separei alguns exemplos aqui e eu disse a relação, o método como você calcula uma regra de 3 simples, ela é exclusiva para a regra de 3 simples. Na regra de 3 composta, a gente vai ter outra metodologia, por assim dizer, a gente vai ter outro segmento, tá bom? Então vamos lá. Eu vou separar aqui um exemplo. Um exemplo que eu acho que eu usei uma parte dele lá na aula anterior, na parte de regra de 3 simples, é o seguinte. Eu tenho um livro, certo? E eu leio ele determinados dias, determinadas quantidades de dias, algumas páginas, por algumas horas no dia, certo? Por exemplo, em 7 dias, eu li 35 páginas. Eu li 35 páginas, certo? Lendo 4 horas por dia. Então, vamos lá. Eu leio o livro 4 horas por dia, certo? Por 7 dias, nesse padrão aí de ler 4 horas por dia, eu consegui ler 35 páginas. Eu quero saber quantos dias serão necessários para eu ler 700 páginas lendo 8 horas por dia. Tá? Então aí no caso eu dobrei o tempo de leitura diário, certo? Para tentar atingir as 700 páginas eu preciso saber quantos dias vai demorar isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai pegar aí a nossa coluna da variável, tá? Independente de qual seja a coluna, seja a primeira, a segunda, a terceira, a gente precisa identificar qual é a coluna da variável. Nesse caso aí, é a coluna de dias, certo? Então a gente vai pegar ela e vai isolá-la. Vai ficar aqui 7 sobre x igual. Por quê? Porque a gente sempre isola a nossa variável, tá? Independente dela estar na primeira linha ou na segunda. Nesse caso aí ela está na segunda linha, mas se ela tivesse aí, por exemplo, 7 embaixo e x em cima, a gente colocaria na nossa fração x em cima no numerador e o 7 no denominador, tá? A gente coloca na mesma ordem que está aí. Agora a gente estuda. Vamos lá estudar. Vocês concordam comigo que à medida que eu aumento o número de dias, eu aumento o número de quantidades de páginas lidas, certo? A gente viu isso aí na aula anterior. Então, se eu aumento o número de dias, eu aumento o número de páginas lidas. Então, eles são diretamente proporcionais. A gente vai colocar aqui 35. Deixa eu botar em preto para não confundir. A gente vai botar aqui 35 sobre 700 vezes a nossa próxima coluna, certo? Então vamos lá. Vocês concordam comigo que à medida que eu aumento o número de horas lidas no dia, se eu aumento o número de horas lidas no dia, eu diminuo a quantidade de dias necessário. Por exemplo, eu tenho 100 páginas para ler e eu leio 2 horas por dia, tá? Então vou determinar essas 100 páginas, lendo 2 horas por dia, eu leio em 10 dias. Se eu dobrar a quantidade de horas por dia, eu reduzo pela metade a quantidade de dias necessários para ler as 100 páginas, as mesmas 100 páginas, certo? Então, ó, veja bem, quando eu analiso na regra de 3 compostos, eu analiso coluna com coluna e esqueço as outras. Se eu estou relacionando dias com página, eu esqueço aí, no caso, horas por dias. Se eu estou relacionando dias com horas por dias, eu esqueço aí a quantidade de páginas, ela fica constante, tá bom? Então, ó, se eu aumento a quantidade de horas lidas em um dia, eu diminuo a quantidade de dias necessários
para ler determinadas páginas, certo? Então, se eu aumento, eu diminuo aqui. Sempre a gente vai estudar relacionando a coluna da nossa variável, tá? Nesse caso aqui, a gente relacionou dias com páginas e depois dias com horas por dias. Se é inverso, eu vou inverter a minha fração. Ela vai ficar assim, ó, 8 sobre 4. Entendeu? Como é aí a metodologia para a regra de 3 composta? Isolo a fração da minha variável e igualo a fração que eu vou relacionando. Se é diretamente proporcional, eu coloco do mesmo jeito. Se é inverso, eu só faço inverter a minha fração. Então aí eu vou ter 7 sobre x igual, só um instante, 7 sobre x igual a 35 vezes 8 dividido por 700 vezes 4. Tá certo? Nesse caso aí, eu posso simplificar bastante o 8 com o 4. Posso dividir os dois por 4. Aí eu vou ter 7 sobre x igual a 35 vezes 2 dividido por 700, tá certo? 35 vezes 2 dá 70, então eu vou ter 70 sobre 700, tá certo? Eu posso dividir aí, eu vou anular aqui logo esse zero com esse zero, eu vou ter 7 sobre 70 e vou simplificar aí tudo. Deixa eu colocar aqui para não confundir. 7 sobre x igual a 7 sobre 70. De cara aí você já sabe que x vale 70, né? Mas simplificando fica 1 sobre 10. Aí eu vou ter 7 sobre x igual a 1 sobre 10. Faço o meio pelos extremos. Fica 1 vezes x, 7 vezes 10, 70 dias. Então aí a quantidade de dias necessários seria 70 dias, certo? Tranquilo, né, galera? Então vou fazer mais um aí para vocês verem como é que se aplica essa relação, tá? Eu separei o seguinte, eu tenho uma impressora, vou fazer em vermelho dessa vez. Eu tenho uma impressora, vou colocar impre em um ponto para vocês saberem que é uma impressora. E ela imprime um número de panfletos. Vou colocar em azul. Um número de panfletos. Vou colocar pamphlet, tá? Para minimizar por causa do tamanho da tela aí. E ligada a um determinado tempo por minuto, tá? Esse tempo aí é dado em minutos. Então vou colocar aqui um tempo. Vou colocar em preto. Esse tempo é o tempo dela ligada. Então vamos lá. Eu tenho 6 impressoras ligadas por 40 minutos. Imprimem 1000 panfletos. Então vamos lá. 6 impressoras ligadas por 40 minutos imprimem juntas 1000 panfletos. Tá certo? Eu quero saber, tá? Quantos minutos eu vou deixar ela ligada para que 3 impressoras imprimam 2000 panfletos. Tá certo? Então vamos lá. 6 impressoras ligadas por 40 minutos imprimem 1000 panfletos. 3 impressoras ligadas por quanto tempo vão ter que estar ligadas por quanto tempo para que imprimam o dobro, no caso 2000 panfletos. Então eu reduzi pela metade a quantidade de impressoras, dobrei a quantidade de panfletos e preciso saber a quantidade de tempo. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente separa aí a coluna da nossa variável, certo? E coloca aqui 40 sobre x é igual.
E agora a gente faz o estudo. Vou fazer o estudo em verde e em amarelo, para a gente diferenciar aí. Certo? Então vamos lá. Vocês concordam com a medida de tempo? Quanto mais tempo eu deixo a minha impressora ligada, tá? Quanto eu aumento a quantidade do tempo que a impressora fica ligada, eu aumento a quantidade de panfletos impressos. Vamos lá, se eu deixo a impressora ligada por 2 minutos, eu imprimo 10 panfletos. Se eu deixo por 4, eu vou imprimir 20 panfletos. Então, à medida que aumento o número de tempo ligado da impressora, eu aumento a quantidade de panfletos. Então, aqui eu vou colocar, é diretamente proporcional, então eu vou colocar do jeito que está, 1000 sobre 2000. Vezes, vocês concordam que à medida que eu aumento o tempo ligado das impressoras, certo? Eu reduzo a quantidade de impressora. Por exemplo, se eu tenho 6 impressoras ligadas por 10 minutos, se eu aumento a quantidade de tempo, certo? 6 impressoras ligadas por 10 minutos, vamos supor que elas imprimam 20 panfletos, tá? Para imprimir esses mesmos 20 panfletos, se eu aumentar a quantidade de tempo, eu posso reduzir a quantidade de impressoras para imprimir esses mesmos 20 panfletos. Porque se eu aumentar a quantidade de tempo e aumentar a quantidade de impressora, eu vou aumentar o número de panfletos. Concordam? Então, para imprimir esse mesmo número de panfletos, se eu aumento o tempo, eu diminuo a quantidade de impressoras, certo? Se eu tenho uma impressora ligada por 10 minutos, por 20 minutos, ela imprime 10 panfletos, 2 impressoras ligadas por 10 minutos vão imprimir 20 panfletos, certo? É esse exemplo simples para você. Então, se é inversa, eu vou inverter aí a minha fração. Vai ficar, deixa eu colocar aqui, que à medida que eu aumento, eu diminuo. Então, se é inversa, primeira vez que eu uso o amarelo, se é inversa vai ficar 3 sobre 6, tá? E eu esqueci um zero aqui de 2000. Vocês nem me avisaram. Aqui esses 3 zeros eu posso cancelar com esses 3 zeros, que é relaçãozinha aí básica. Aí vai ficar 40 sobre x é igual a 1 meio vezes 3 sextos, certo? 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 6, 12. Então, fazendo aí, fica 40 sobre x é igual a 12 sobre 3. Faço o meio pelos extremos. Eu tenho aí 3x igual a 40 vezes 12. Tá? Passo 3 dividindo. Eu não simplifiquei a fração aqui, ó, mas eu posso simplificar agora ainda. Então, fica x igual a 40 vezes 12 dividido por 3. Esse 12 aí dividido por 3, nessa relação aqui, a gente tem 4. Então, isso daqui é igual a 40 vezes 4, que dá 160. Então, aí x é igual a 160 minutos. Nesse caso aí, como a gente está falando do tempo, e eu acho que eu citei lá no começo que o tempo é em minutos, então 160 minutos é a resposta aí, tá certo? Então, a regra de 3 composta é desse jeito que se resolve, tá bom? A metodologia é essa. Não mistura a metodologia da regra de 3 composta com a da regra de 3 simples, certo? Então é isso. Na próxima aula a gente vai fazer os exercícios, tá? Envolvendo a regra de 3 simples e composta. Eu vou ler alguns problemas nelas e tal. E vocês, quanto mais praticam, mais vocês se acostumam com o assunto. Quanto mais vocês se acostumam com o assunto, mais fácil ele fica para vocês. Então pratiquem bastante, tá bom? Então um abraço, bons estudos e até a próxima aula.